Tudo bom? Como estamos? Obrigada, Kutinawa. Muito obrigada pra você. Olá, estamos de volta. Eu tô voltando ao meu canal aos poucos. Eu coloquei uma playlistzinha de fantasia, né? Pra gente ler, porque vocês escolheram o Silmarillion. Então, vamos ler Silmarillion hoje. Eu já li um tempo atrás o começo da música do Ainur e pá, mas eu leio de novo, gente. Vocês preferem que eu comece do comecito? Ai, que bom. Desculpa, gente, eu sou fumante. E vê lá, gente, o meu vídeo tem tanto no TikTok quanto no Instagram, que é tudo @Flávia Gazi. Eu tô começando uma série nova aí de vídeos mais curtos, ainda falando de tropo narrativo e tal. E eu tô querendo fazer mais lives de leitura, assim, no meio da tarde. Pra vocês é tranquilo ficar ouvindo eu ler enquanto vocês estão trabalhando ou algo assim? Vocês viram que agora tem um negocinho ali embaixo que mostra as musiquinhas? Daí ninguém mais precisa perguntar? Aprendi a fazer isso. Oi, Mundo Freak. Tudo bom? Deixa eu te dar um VIP. O que vocês estão fazendo aí? Vocês vieram ver a leitura? Cadê vocês? Oiê! Tudo bom? Oiê! VIP. Opa! Minha voz de trovão. Deixa eu dar um VIPzinho pra esse podcast maravilhoso, perfeito. Que merece todos os VIPs do mundo. Não esqueçam, se vocês puderem, dar aquele retweet e avisar a galera que a gente tá online, que eu quero começar a ler daqui a pouco. Boa tarde, Sansei Cachaceira. O seu nick é perfeito. O seu nick é amor. O seu nick é vida. Eu amei. Amei de um tanto gigantesco. Então, galerinha, vocês lembram do... Ah, Will, obrigada, eu tô voltando, eu preciso de subscribers. Muito obrigada. Oi, Stark, você viu que tem uma Sansei Cachaceira aí? Eu tô pensando em começar desde o comecinho, gente. O que vocês acham? Começa desde o comecinho ou deixa aquela leitura lá da música do Ainur que eu já fiz? Para quem quiser depois. Porque ou a gente começa, né, desse prefácio, ou a gente começa depois, já do primeiro capítulo. Oiê, tudo bom, gente? Do começo? Tá, porque depois vem o Valaquenta, né? Que é o relato dos Valar, dos Maiar e pá. Do começo que é lindo, eu também gosto do começo, gente. Tem gente que fala que é chato, mas eu gosto muito do começo. E vocês estão conseguindo ouvir a musiquinha? Tá num volume bom? Me contem. Deixa eu abrir aqui do começo, sem prefácio, né? Não é necessário beber uma aguinha pra molhar a garganta. Hoje é dia de branco, né, gente? Pra vocês que são da mesma crença que eu. Quem for epababá. E bora nós, então? A música do Ainur. Oiê, primeira vez. Ah, que bom, obrigada. Bem-vindo, Rafa. Tá, a gente tá no hype, né, do Senhor dos Anéis. Eu não sei de vocês, mas eu tô. Vamos lá. Avieru, o único, que em Arda é chamado de Ilúvatar. Ele criou primeiro os Ainur, os sagrados, gerados por seu pensamento, e eles lhe faziam companhia antes que tudo o mais fosse criado. E ele lhes falou, propondo-lhes temas musicais, e eles cantaram em sua presença, e ele se alegrou. Entretanto, durante muito tempo, eles cantaram cada um sozinho, ou apenas alguns juntos, enquanto os outros escutavam, pois cada um compreendia apenas uma parte da mente de Ilúvatar, da qual havia brotado e evoluía devagar na compreensão de seus irmãos. Não obstante, de tanto escutar, chegaram a uma compreensão mais profunda, tornando-se mais consonantes e harmoniosos.
Deixa eu virar esse mic aqui. E aconteceu de Ilúvatar reunir todos os Ainur e lhes indicar um tema poderoso, desdobrando diante de seus olhos imagens ainda mais grandiosas e esplêndidas do que ele havia revelado até então. E a glória de seu início e o esplendor de seu final tanto abismaram os Ainur que eles se curvaram diante de Ilúvatar e emudeceram. Disse-lhes então Ilúvatar: a partir do tema que lhes indiquei, desejo agora que criem juntos, em harmonia, uma música magnífica. E isso tá em letra maiúscula, tá, gente? Porque é chiquetésimo. Oi, Fred. Oi, Pandemilson. E como eu os inspirei com a chama imperecível, vocês vão demonstrar seus poderes ornamentando esse tema, cada um com seus próprios pensamentos e recursos, se assim o desejar. Eu, porém, me sentarei para escutar e me alegrarei, pois através de vocês uma grande beleza terá sido despertada em forma de melodia. Basicamente, se você não conhece, né, aí o Silmarillion, ele retrata o começo da história, assim, bem antes do Hobbit, bem antes do Senhor dos Anéis, e começa com a criação do mundo. Então esse Eru, ou Ilúvatar, é tipo o primeiro deus, e ele cria esses outros deuses, e eles vão criando o mundo a partir de música. E o que a gente está ouvindo, então, são essas canções. Ô, Fred, melhoras. Tá difícil o Covid, né? E então, as vozes dos Ainur, semelhantes a harpas e alaúdes, a flautas e trombetas, a violas e órgãos, e a inúmeros coros cantando com palavras, começaram a dar forma ao tema de Ilúvatar, criando uma sinfonia magnífica, e surgiu um som de melodias em interna mutação, entretecidas em harmonia, as quais, superando a audição, alcançaram as profundezas e as alturas, e as moradas de Ilúvatar encheram-se até transbordar, e a música e o eco da música saíram para o vazio, e este não estava mais vazio. Nunca, desde então, os Ainur fizeram uma música como aquela, embora tenha sido dito que outra ainda mais majestosa será criada diante de Ilúvatar pelos coros dos filhos do Ainur e dos filhos de Ilúvatar, após o final dos tempos. Então, os temas de Ilúvatar serão desenvolvidos com perfeição e irão adquirir existência no momento em que ganharem voz, pois todos compreenderão plenamente o intento de Ilúvatar para cada um, e cada um terá a compreensão do outro. E Ilúvatar, sentindo-se satisfeito, concederá a seus pensamentos o fogo secreto. Nossa, imagina que incrível! Tipo, a gente canta umas musiquinhas e todo mundo se entende melhor. Oi, Kawakna, tudo bom? Você tá bem? Então tá, então basicamente, tinha o cara que criou os bagulho, que criou os outros deuses. E daí os outros deuses tá tudo cantando. E daí essa música tá muito louca, criando várias coisas legais. É assim que estamos em Silmarillion. Agora, porém, Ilúvatar escutava, sentado, e por muito tempo aquilo lhe pareceu bom, pois na música não havia falha. Enquanto o tema se desenvolvia, no entanto, surgiu no coração de Melkor o impulso de entremear motivos da sua própria imaginação, que não estavam em harmonia com o tema de Ilúvatar. Com isso, procurava aumentar o poder e a glória do papel a ele designado. Deixa eu ver se eu acho uma musiquinha legal para esse momento. Quero uma musiquinha mais sombria. Talvez essa. Vamos com essa. A Melkor, entre os Ainur, haviam sido concedidos os maiores dons de poder e conhecimento, e ele tinha um quinhão de todos os outros dons de seus irmãos. Muitas vezes, Melkor penetrara sozinho nos espaços vazios em busca da chama imperecível, pois ardia nele o desejo de dar existência a coisas por si mesmo. E a seus olhos Ilúvatar não dava atenção ao vazio, ao passo que Melkor se impacientava com o vazio. E, no entanto, ele não encontrou o fogo,
pois este está com Ilúvatar. Estando sozinho, porém, começara a conceber pensamentos próprios, diferentes daqueles de seus irmãos. Todo mundo já sabe. Olá, tudo bom? Jogos e quilombagens, amei. Então, Menino Lúcifer, né, gente? Deixa eu ver se eu acho uma música mais sombria pra esse momento. Porque tem que ser uma música que pode tocar na Twitch, né? Talvez assim, né? É o Lulu? É o Lulu. Lulu começou a querer fazer coisas sozinhos. Alguns desses pensamentos ele agora entrelaçava em sua própria música. E logo a dissonância surgiu ao seu redor. Muitos dos que cantavam próximo perderam o ânimo. Seu pensamento foi perturbado e a música hesitou. Mas alguns começaram a afinar a sua música à de Melkor, em vez de manter a fidelidade ao pensamento que haviam tido no início. Espalhou-se então cada vez mais a dissonância de Melkor, e as melodias que haviam sido ouvidas antes sossobraram num mar de sons turbulentos. Ilúvatar, entretanto, estava sentado até lhe parecer que em volta de seu trono bramia uma tempestade violenta, como a de águas escuras que guerreiam entre si, numa fúria incessante que não queria ser aplacada. Ficou mais legal, né, com essa música aqui. Eu queria, ter uma música... Da próxima vez eu vejo se eu consigo criar playlist, mas aqui isso vai dar mó trampo, uma música pra cada momento, assim, já imaginado, sabe? Ergueu-se então Ilúvatar, e os Ainur perceberam que ele sorria. Ele levantou a mão esquerda e um novo tema surgiu em meio à tormenta, semelhante ao tema anterior e ao mesmo tempo diferente. Ganhava força e apresentava uma nova beleza. Deixa eu ver se tem... Twitch. Vocês sabem se pode tocar música clássica na Twitch? Acho que tem mais a ver. Acho que pode, né, gente? Se não puder, agora pode. Mas a dissonância de Melkor cresceu em tumulto e o enfrentou. Mais uma vez houve uma guerra sonora, mais violenta do que antes, até que muitos dos Ainur ficaram consternados e não cantaram mais, e Melkor pôde dominar. Ergueu-se então novamente Ilúvatar, e os Ainur perceberam que sua expressão era severa. Ele levantou a mão direita e vejam, um terceiro tema cresceu em meio à confusão, diferente dos outros, pois de início parecia tenro e doce. Um singelo murmúrio de sons suaves. Vamos lá de novo. Pois de início parecia tenro e doce. Um singelo murmúrio de tons suaves em melodias delicadas. Mas ele não podia ser subjugado e acumulava poder e profundidade. E afinal pareceu haver duas músicas evoluindo ao mesmo tempo diante do trono de Ilúvatar, e eram totalmente díspares. Uma era profunda, vasta e bela, mas lenta e mesclada a uma tristeza incomensurável, na qual sua beleza tivera principalmente origem. A outra havia agora alcançado uma unidade própria, mas era alto, fútil e infindavelmente repetitiva. Tinha pouca harmonia, antes um som uníssono e clamoroso, como de muitas trombetas soando apenas algumas notas. E procurava abafar a outra música pela violência de sua voz, mas suas notas mais triunfais pareciam ser adotadas pela outra e entremeadas em seu próprio arranjo solene. Diminuir a qualidade da imagem? O que aconteceu? Oi, obrigada, FT Cardoso. Muito obrigada, eu tô precisando de subscribers desde que eu voltei.
Deve ser essa Eu acho que deve ser a sua, porque a minha aqui tá bonitinha, tá? Perdi 0 frames, tá tudo perfeitinho. É só pra você saber. Eu achei aqui um negócio na Twitch de música clássica, gente, que pode. Então tô contando com elas aqui. Né? No meio dessa contenda, na qual as mansões de Ilúvatar sacudiram e um tremor se espalhou, atingindo os silêncios até então impassíveis, Ilúvatar ergueu-se mais uma vez, e sua expressão era terrível de se ver. E então levantou as 2 mãos, e num acorde mais profundo que o abismo, mais alto que o firmamento, penetrante como a luz do olho de Ilúvatar, a música cessou. Então falou Ilúvatar e disse: poderosos são os Ainur, e o mais poderoso dentre eles é Melkor. Mas, para que ele saiba, e saibam todos os Ainur, que eu sou Ilúvatar. Essas melodias que vocês entoaram, irei mostrá-las para que vejam o que fizeram. E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim a sua fonte mais remota. Nem ninguém pode alterar a música contra a minha vontade. E aquele que tentar, provará não ser, senão, meu instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas do que ele próprio imaginou. O cara fez um... Lulu, você não manja tanto quanto eu. Boas tardes. Então, os Ainur sentiram medo e ainda não compreenderam as palavras que lhes eram dirigidas. E Melkor foi dominado pela vergonha, da qual brotou uma raiva secreta. Ilúvatar, porém, ergueu-se em esplendor e afastou-se das belas regiões que havia criado para os Ainur, e os Ainur o seguiram. Entretanto, quando eles entraram no vazio, Ilúvatar lhes disse: contemplem sua música. E lhes mostrou uma visão, dando-lhes uma imagem onde antes havia somente o som, e eles viram um novo mundo tornar-se visível aos seus olhos. E ele formava um globo no meio do vazio, e se mantinha ali, mas não pertencia ao vazio. E enquanto contemplavam perplexos, esse mundo começou a desenrolar sua história. E a eles parecia que o mundo tinha vida e crescia. E depois que os Ainur haviam olhado por algum tempo, calados, Ilúvatar voltou a dizer: contemplem sua música. Este é o seu repertório. Cada um de vocês encontrará aí, em meio à imagem que lhes apresento, tudo aquilo que pode parecer que ele próprio inventou ou acrescentou. E tu, Melkor, descobrirá todos os pensamentos secretos de tua mente, e perceberás que eles são apenas uma parte do todo e subordinados à sua glória. É legal que a música foi mó certinho, né? Você achava legal a rebeldinha do Lulu? Lulu Melkor? Melkor chegou com dissonância. O Uru falou: fiz aula de harmonia, meu bem. Tô ligada. E muitas outras palavras disse Ilúvatar aos Ainur naquele momento. E em virtude da lembrança de suas palavras e do conhecimento que cada um tinha da música que ele próprio criara, os Ainur sabem muito bem do que foi, do que é e do que será, e deixam de ver poucas coisas. Mas algumas coisas eles não conseguem ver, nem sozinhos, nem reunidos em conselho, pois a ninguém, a não ser a si mesmo Ilúvatar, revelou tudo que tem guardado. E em cada era surgem novidades que não haviam sido previstas, pois não derivam do passado. E assim que, enquanto essa visão do mundo lhes era apresentada, os Ainur viram que ela continha coisas que eles não haviam imaginado, e com admiração viram as chegadas dos filhos de Ilúvatar, e também a habitação que era preparada para eles. E perceberam que eles próprios, na elaboração de sua música, estavam ocupados na construção dessa morada, sem saber, no entanto, que ela tinha outro objetivo além da própria beleza. Pois os filhos de Ilúvatar foram concebidos somente por ele, e surgiram com um terceiro tema,
Eles não estavam no tema que Ilúvatar propusera no início, e nenhum dos Ainur participou da sua criação. Portanto, quando os Ainur os contemplaram, mais ainda os amaram, por serem os filhos de Ilúvatar diferentes deles mesmos, estranhos e livres, pois neles verem a mente de Ilúvatar refletida mais uma vez e aprenderem um pouco mais de sua sabedoria, a qual, não fosse por eles, teria permanecido oculta até mesmo para os Ainur. A trilha sonora, né, gente? Tá tipo... Ora, os filhos de Ilúvatar são os elfos e os homens, os primogênitos e os sucessores. E em meio a todos os esplendores do mundo, seus vastos palácios e espaços e seus círculos de fogo, Ilúvatar escolheu um lugar para habitarem nas profundezas do tempo e no meio das estrelas incontáveis. E essa morada poderia parecer insignificante para quem leve em conta apenas a majestade dos Ainur, e não sua terrível perspicácia, e considere toda a área de Arda como o alicerce de uma coluna, e a erga até que o cone de seu topo seja mais aguçado que uma agulha, ou contemple somente a vastidão incomensurável do mundo, que os Ainur ainda estão moldando. Não a precisão detalhada com que moldam todas as coisas que ali existem. Mas quando os Ainur contemplaram essa morada numa visão e viram os filhos de Ilúvatar surgirem dentro dela, muitos dos mais poderosos dentre eles concentraram todo o seu pensamento e seu desejo nesse lugar. E desses, Melkor era o chefe. Exatamente como no início ele fora o mais poderoso dos Ainur que havia participado da música. E ele fingia, a princípio até para si, que desejava ir lá e ordenar tudo pelo bem dos filhos de Ilúvatar, controlando o turbilhão de calor e frio que os atravessava. No fundo, porém, desejava submeter à sua vontade, tanto elfos quanto homens, por invejar-lhes os dons que Ilúvatar prometera conceder-lhes. E Melkor desejava ter os seus próprios súditos e criados, ser chamado de senhor e ter comando sobre a vontade dos outros. Tá desincando o áudio, gente? Do vídeo? Me contem. Eu dou uns 5 minutinhos. Tá normal? Então atualiza aí, discoteca. Atualiza aí que vai rolar. Deixa eu beber uma água. É muito bonito esse começo do Silmarillion, né, gente? Nossa do céu. Gosto muito. Vou continuar então, tá? Já os outros Ainur contemplaram essa habitação instalada nos vastos espaços do universo que os elfos chamam de Arda, a Terra, e seus corações se alegraram com a luz, e seus olhos, enxergando muitas cores, se encheram de contentamento. Porém, o bramido do oceano lhes trouxe muita inquietação. E observaram os ventos e o ar, e as matérias da quais Arda era feita, de ferro, pedra, prata, ouro e muitas substâncias. Você caiu tipo assim, ô, Bruni, deixa eu te explicar então. A gente tá bem no comecinho, é bom que você vai poder acompanhar, do Silmarillion, que é um livro do Tolkien, que narra o começo do mundo e alguns contos entre a primeira e a segunda era. Então, tem algumas coisas que são antes da série que a gente vai ver na Amazon Prime e algumas coisas depois, ou durante. E a gente tá bem na criação do mundo. A gente tá na criação da Arda, ou na criação do que a gente chama de Terra-média. Só li a trilogia. É normal, Pandemia Wilson. Silmarillion acho que é um livro que menos gente lê, assim. É por isso que eu acho que é legal ler junto. E é um livro muito bonito, e ele é cheio de histórias meio curtas, assim. Tem a criação da Terra, depois tem não sei o quê, então tem vários continhos, assim. E é por isso que eu achei legal de talvez a gente ler. Então vamos lá. De ferro, prata, ouro e muitas substâncias. Mas de todas era a água a que mais enalteciam. E dizem os Eldar que na água ainda vive o eco da música dos Ainur,
mais do que em qualquer outra substância existente na Terra. E muitos dos filhos de Ilúvatar escutam, ainda insaciados, as vozes do oceano, sem contudo saber por que o fazem. Ora, foi para a água que aquele Ainu que os elfos chamam de Uomo voltou seu pensamento. E de todos foi ele que recebeu de Ilúvatar noções mais profundas de música. Já sobre os ares e os ventos, mais refletido havia Manwë, o mais nobre dos Ainur. Sobre a textura da terra havia pensado Aule, a quem Ilúvatar concedera talentos e conhecimentos pouco inferiores ao de Melkor. Mas a alegria e o prazer de Aule estão no ato de fazer e no resultado desse ato, não na posse nem na sua própria capacidade, motivo pelo qual ele dá e não acumula. É livre de preocupações e sempre se interessa por uma nova obra. E Ilúvatar falou a Ulmo e disse: Não vês como aqui, neste pequeno reino, nas profundezas do tempo, Melkor atacou a tua província? Ele ocupou o pensamento com um frio severo e implacável, mas não destruiu a beleza de tuas fontes, nem de teus lagos cristalinos. Contempla a neve e o belo trabalho da geada. Melkor criou calores e fogo sem limites, e não conseguiu secar teu desejo, nem sufocar de toda a música dos mares. Admire, então, a altura e a glória das nuvens e das névoas em permanente mutação, e ouve a chuva cair sobre a terra, e nessas nuvens tu és levado para mais perto de Manwë, teu amigo a quem amas. Ulmo Melor Valar? Acho o Senhor dos Anéis mais difícil de ler que o Silmarillion, eu também acho. É que eu acho que o Silmarillion é menos conhecido, só. O começo e o final são muito legais. Eu acho que tem umas histórias mais arrastadas e umas histórias meio, assim, mas eu gosto bastante do Silmarillion, eu acho ele gostosito de ler. Respondeu então Ulmo: Na verdade, a água tornou-se agora mais bela do que meu coração imaginava. Meu pensamento secreto não estava concebido. Meu pensamento secreto não havia concebido o floco de neve. Nem toda a minha música estava contida na chuva que cai. Procurarei Manwë, para que ele e eu possamos criar melodias eternamente para teu prazer. E Manwë e Ulmo se aliaram desde o início. Sobre todos os aspectos serviram com a máxima fidelidade aos objetivos de Ilúvatar. Porém, no momento em que Ulmo falava, e enquanto os Ainur ainda contemplavam a visão, ela foi recolhida e permaneceu oculta. Pareceu-lhes que, naquele instante, eles percebiam uma nova realidade, as trevas, que eles ainda não conheciam a não ser por pensamento. Estavam, porém, apaixonados pela beleza da visão e fascinados pela evolução do mundo que nela ganhava existência. E suas mentes estavam totalmente voltadas para isso, pois a história estava incompleta e os círculos do tempo ainda não totalmente elaborados quando a visão foi retirada. E alguns disseram que a visão cessou antes da realização do domínio dos homens e do total desaparecimento gradual dos primogênitos, os elfos. Motivo pela qual, embora a música tivesse sobre todos, os Valar não viram com o dom da visão as eras posteriores ou o final do mundo. Ou seja, os Valares, eles sabem tudo sobre os elfos, mas eles sabem menos sobre os humanos. Pode clipar, sim. Canal de corte? Eu não sei o que é isso, mas pode? Eu gosto muito de Erandil também. A gente vai chegar nele. O Anka, o melhor personagem pra mim, muito bom. Não esqueçam de avisar que a gente tá fazendo isso, tá, gente, ao vivo. A história de Belen e Lúthien é muito maravilhosa, né, gente? Então, pra quem tá chegando agora, a história até agora. O cara tá criando o mundo, os deuses ajudou, o Melkor tentou atrapalhar, mas não conseguiu. Ficou chateado, ficou com a raivinha no coraçãozinho. E daí agora eles estão vendo o mundo que eles criaram. E também chegaram os primogênitos e os segundos filhos, que são os elfos e os homens, que foram criados apenas pela música de Ilúvatar, não dos outros deuses. É por isso que eles são livres, eles têm destinos diferentes dos Ainur,
que são aí os deuses, né? Porque eles são mais livres. E os homens, por conta dos Ainur verem menos ainda o futuro deles, eles são ainda mais livres do que os elfos. Pode sim. Pode sim. Então vamos lá. Houve então inquietação entre os Ainur, mas Ilúvatar os conclamou e disse: conheço o desejo de suas mentes, de aquilo que viram, venha na verdade a ser, não apenas no pensamento, mas como vocês são, e no entanto diferente. Logo eu digo, que essas coisas existam, e mandarei para o meio do vazio a chama imperecível, e ela estará no coração do mundo, e o mundo existirá. E aqueles de vocês que quiserem poderão descer e entrar nele. E de repente, os Ainur viram ao longe uma luz, como se fosse uma nuvem com um coração vivo em chamas, e souberam que não era apenas uma visão, mas que Ilúvatar havia criado algo novo, o mundo que é. Aconteceu assim, de entre os Ainur, alguns continuarem residindo com Ilúvatar fora dos limites do mundo, mas outros, e entre eles muitos dos mais fortes e belos, despediram-se de Ilúvatar e desceram para nele entrar. No entanto, essa condição Ilúvatar impôs, ou talvez fosse uma consequência necessária de seu amor, que o poder deles, a partir daí, fosse contido no mundo e a ele era restrito, e nele permaneceria para sempre, até que ele se completasse, para que eles fossem a vida do mundo e o mundo a deles. Por esse motivo foram chamados de Valar, os poderes do mundo. A gente vai ver muitos desses Valares ao longo da história. Por exemplo, Melkor, né, que vai se tornar Morgoth, que é tipo o chefe de Sauron, é um desses Valares. E a gente vai ver também os Maiares, que eram os servos dos Valares, que serviam a eles e que também aí vão ter seu papel no mundo. Alguns desses Maiares estão, por exemplo, todos os magos, então Saruman, Gandalf, e tá aí o próprio Sauron, ele também é um Maiar. Vocês vão ver coisas legais. Também faço leitura, estava lendo agora há pouco a biografia da Elsa. Elsa. Mas também, né, que mulher, cara. Claro, pode jogar, fique à vontade. Então vamos lá. Essa galera que entrou no mundo, agora vive no mundo, não pode mais usar os poderzinhos fora do mundo. Os poderzinhos deles só servem no mundo, certo? Certo. Vamos beber água que tá quente, gente. Vocês estão entendendo a história até agora? Mas, quando os Valar entraram em Ea, a princípio ficaram assustados e desnorteados, pois era como se nada ainda estivesse feito daquilo que haviam contemplado na visão. Tudo estava a ponto de começar, ainda sem forma, e a escuridão era total. Pois a grande música não havia sido senão a expansão e o florescer do pensamento nas mansões eternas, sendo a visão apenas um prenúncio. Mas agora haviam entrado no início dos tempos e perceberam que o mundo havia sido apenas prefigurado e prenunciado, e que eles ainda deveriam concretizá-lo. Assim, teve início sua enorme labuta em espaços imensos e inexplorados, e eram incontáveis e esquecidas, até que nas profundezas do tempo e no meio das vastas mansões de Ea veio a surgir a hora e o lugar que foi criada a habitação dos filhos de Ilúvatar. E a essa obra, a parte principal coube a Manwë, Aule e Ulmo. Mas Melkor também estava ali desde o início e interferia em tudo que era feito, transformando-o se conseguisse, de modo que satisfazesse seus próprios desejos e objetivos, e ele acendia enormes fogueiras. Assim, quando a terra ainda era jovem e repleta de energia, Melkor a cobiçou e disse aos outros Valar: este será o meu reino, e eu o designo como o meu. Pode me explicar melhor o que é Gandalf e os magos? Posso sim, explico já.
Vai ser explicado melhor nos próximos capítulos, você vai ler com detalhes. Mas tinha uma galera que servia aos Valar, esses deuses que desceram para a Terra. Como se fossem os subdeuses, deuses tier 2. E eles eram chamados de Maiares. E muitos desses Maiares vão ter papéis importantes na vida ou na história ao longo das eras, né? Alguns desses Maiares são, por exemplo, o Gandalf, é um Maiar. Então ele não é um humano nem um elfo, sacou? Ele é tipo um servo dos Valar. O Saruman também não é humano, também não é elfo, não é um filho de Ilúvatar. Ele é um cara criado pelos Ainur, por esses Valar. E o Sauron. Mas você vai ver essa coisa melhor. Manwë era, porém, irmão de Melkor na mente de Ilúvatar, e ele foi o principal instrumento do segundo tema que Ilúvatar havia criado para combater a dissonância de Melkor. E Manwë chamou a si muitos espíritos superiores e inferiores, e eles desceram aos campos de Arda e auxiliaram Manwë, evitando que Melkor impedisse para sempre a realização de seu trabalho e que a terra murchasse antes de florescer. E Manwë disse a Melkor: este reino tu não tomarás como teu, pois muitos trabalharam aqui não menos que tu. E houve luta entre Melkor e os outros Valar. E por algum tempo, Melkor recuou e partiu para outras regiões, e lá fez o que quis, mas não tirou de seu coração o desejo pelo reino de Arda. Aí o Lulu. Então, os Valar assumiram formas e matizes, e atraídos para o mundo pelo amor aos filhos de Ilúvatar, por quem esperavam, adotaram formas de acordo com o estilo que haviam contemplado na visão de Ilúvatar, menos na majestade e no esplendor. Além do mais, sua forma deriva de seu conhecimento do mundo invisível, em vez de derivar do mundo em si, e eles não precisam dela, a não ser como as vestes que usamos, e, no entanto, podemos estar nus sem sofrer nenhuma perda de nosso ser. Portanto, os Valar podem caminhar, se quiserem, despidos. E, nesse caso, nem mesmo os Eldar, os Elfos, conseguem percebê-los com clareza, mesmo que estejam presentes. Quando os Valar desejam trajar-se, porém, costumam assumir alguns formas masculinas, outros formas femininas, pois essa diferença de temperamento eles possuíam desde o início, e ela somente se manifesta na escolha de cada um, não sendo criada por essa escolha, exatamente como entre nós o masculino e o feminino podem ser revelados pelos trajes, mas não criados por eles. Mas as formas com as quais os grandes se ornamentam não são sempre semelhantes às formas de reis e rainhas dos filhos de Ilúvatar, já que às vezes eles podem se revestir do próprio pensamento, tornando visível em formas de majestade e terror. É bem bíblico. A Galadriel não é uma Valar. A Galadriel, ela é uma elfa. Então, ela é uma filha de Ilúvatar, que nem os homens. Os homens também são filhos de Ilúvatar. Tem os primeiros filhos, que são os elfos, que estão mais conectados com os Ainur, com os Valar. E tem os segundos filhos, que são os homens, que estão menos conectados com os Valar. E a gente vai ver que essa diferença aí causa algumas das diferenças entre as raças. Vou contar pra vocês. Eu acho que a questão de gênero no livro é bem binária, sim, porque Tolkien escreve de um tempo onde... Porque vamos lembrar que esse binarismo de gênero não é infinito, tá? Ele surge especialmente depois do cristianismo. Tem muitas outras religiões que não têm binarismo de gênero, tá? Quando o cristianismo se coloca como uma religião dominante, ou o monoteísmo, né? Porque não é só o cristianismo, você também tem... a galera que é judia ou muçulmana, a gente vai ter um binarismo maior de gênero. E quando o Tolkien era muito religioso, tá? Ele era bastante religioso, bastante cristão, e ele escreveu nesse momento onde o mundo era bastante binário. Então, sim, tem bastante esse binarismo, sim. E você vai ver a Galadriel chegando, Victor, vai falar sobre ela, essa maravilhosa, eu gosto muito da Galadriel. Acho que ela tem uma história interessante. Então vamos lá. E os Valar atraíram para si muitos companheiros, alguns menos grandiosos do que eles, outros quase tão grandiosos quanto eles, e juntos
trabalharam na organização da terra e no controle de seus tumultos. Melkor então viu o que era feito, que os Valar caminhavam sobre a terra como forças visíveis, trajados com roupas do mundo, e eram lindos e gloriosos ao olhar, além de jubilosos, e que a terra estava se tornando um jardim para o seu prazer, já que seus turbilhões estavam subjugados. Cresceu-lhe então muito mais a inveja, e ele também assumiu forma visível, mas em virtude de seu ânimo, do rancor que nele ardia, essa forma era escura e terrível. Nessa época também a gente tem essa questão da literatura, que vai ligar muito com coisas escuras, não com apenas a escuridão no sentido de sombra, mas até a escuridão da pele, tá? Isso acontece por conta das brigas que tem com, especialmente, a população árabe, e o apagamento da população árabe, e também com o racismo aí com a população preta. Então, é por isso que a gente tem, desde essa época, essa ligação com algo escuro sendo algo terrível. Assim, só uma curiosidade aí para vocês saberem, porque eu gosto de estudar essas coisas. É errado dizer que essa noção do Tolkien da origem do mundo é bem cristã? Eu acho que é certo dizer que essa noção do Tolkien é bem cristã. Eu acho que ele vai emprestar de mitologia antiga, é por isso que ele é um pouco mais politeísta. Então, se você pegar na mitologia nórdica, que é onde ele se inspira mais, é politeísta, mas você tem um grande deus que cuida de tudo, entende? Então, é mais ou menos assim, né? Você vai ter, tipo, Odin, e você tem os outros deuses que estão subjugados aí ao que Odin quer. Mas nem mesmo Odin pode parar o final do mundo, sacou? E o final do mundo vai acontecer, mas não é que Ilúvatar diz que não. Que nem na mitologia nórdica tá todo mundo de boa. Um dia vai acontecer, faz parte. Então, né, como uma pessoa árabe que sou egípcia libanesa, eu gosto muito de estudar esses orientalismos e também esses africanismos, no sentido de pegar essas histórias que vieram, né, da África e do Oriente, não leste, né, asiático, mas sudeste asiático e Oriente Médio, e explicar como é que o fato de tentar apagar essas culturas acabou criando muitas coisas da cultura que a gente tem hoje. Mas é porque eu sou professora, né, gente? Vocês me entendem, né? Sou professora. Então tá bom. Então ele desceu ali, todo bravinho. Todo... a forma escura e terrível. Vamos lá. E ele desceu sobre Arda com poder e majestade maiores do que qualquer outro Vala, como uma montanha que avança sobre o mar e tem seu topo acima das nuvens, que é revestida de gelo e coroada de fumaça e fogo. E a luz dos olhos de Melkor era como uma chama que faz murchar com seu calor e perfura com um frio mortal. Essa coisa do calor e do frio é uma coisa que também se fala do inferno, tá? Diz que o inferno é ao mesmo tempo super, super quente e muito, muito frio. Oi, Rô, tudo bom? Como você está? Amamos Saladino mumificado, né, gente? Todos nós amamos. Eu gostei que essa musiquinha que tá tocando agora geralmente aparece, né, em cenas mais contemporâneas de combate. E assim começou a primeira batalha dos Valar com Melkor pelo domínio de Arda. E sobre esses tumultos os elfos sabem pouquíssimo, pois o que foi aqui declarado teve origem nos próprios Valar, com quem os Eldalie falavam na terra de Valinor, e por quem foram instruídos. Mas os Valar pouco se dispõem a retratar sobre as guerras anteriores às chegadas dos elfos. Disse, porém, entre os Eldar, que os Valar sempre se esforçaram, apesar de Melkor, para governar a terra e prepará-la para a chegada dos primogênitos. E eles criaram as terras, e Melkor as destruía. Sulcavam vales, e Melkor os erguia. Esculpiam montanhas, e Melkor as derrubava. Melkor chato pra caralho. Melkor pior BBB. Pior habitante da casa BBB. Abriam cavidades para os mares, e Melkor os fazia transbordar. E nada tinha paz ou se desenvolvia, pois mal os Valar começavam o trabalho, e Melkor os desfazia ou corrompia. E, no entanto,
o trabalho deles não foi totalmente em vão. E embora em tarefa ou em parte de alguma sua vontade e determinação fossem perfeitamente cumpridas, e todas as coisas fossem em matiz e forma diferentes da intenção inicial dos Valar, apesar disso, lentamente a Terra foi moldada e consolidada. E assim finalmente estabeleceu-se a morada dos filhos de Ilúvatar, nas profundezas do tempo e no meio de estrelas incontáveis. Melkor é meio Lúcifer, né? No sentido do Lúcifer do mal, não do Lúcifer libertador, né? O Melkor é muito mala, gente. Faz um negócio. O Melkor é aquele seu amigo que quando você tava na praia, quando você era criança, fazendo seu castelinho de areia, ele chegava pisando assim? Esse é o Melkor. Pense que você como Valar, é aquela pessoa que tava lá de boaça, entendeu? Fazendo suas coisinhas com seus baldinhos. Daí sempre chega alguém e faz... Pé. Esse é Melkor. Isso! Sim, entendemos aí, Pandemilson. Eu não sei se eu paro, se eu leio mais um pouco. Não sei o que fazer. Porque o próximo é grande, se bem que eu posso diminuir, assim, né? Meu coração pra velhinha do bolo de aniversário alheio, exatamente. Adorei. Olha, Melkor vai tomar várias surras, mas vai bater em muita gente também. E ainda vai deixar o legado dele aí, que é o Sauron, né? Então Melkor vai, tipo, soprar a velhinha alheia por milênios. Enquanto a gente tá aqui, eu vou ler um pouquinho do Valaquenta. O Valaquenta é o relato dos Valar e dos Maiar, segundo o conhecimento dos Eldar, ou seja, é o que os elfos dizem que aconteceu no começo da vida e universo e tudo mais, tá? Não sei se eu leio esse até o final, mas pelo menos eu leio um tanto. Desculpa, com licença, essa pessoa fuma, obrigada. E pra quem queria que eu lesse Bruxeiro, eu vou continuar lendo Bruxeiro, tá? A gente só escolhe outro dia para ler Bruxeiro. Você gosta do Melkor até a destruição das árvores? Porque a destruição das árvores é muito triste. Tá muito calor, gente. Tá muito calor. Vamos lá, Valaquenta então, tá? O que os elfos sabem. Os elfos contam o seguinte. No início havia Eru, o único, que no idioma élfico é chamado de Ilúvatar. Gerou de seu pensamento os Ainur e eles criaram uma música magnífica diante deles. Nessa música, o mundo teve início, pois Ilúvatar tornou visível a canção dos Ainur, e eles a contemplaram como uma luz nas trevas. E muitos dentre eles se enamoraram por sua beleza, e também ele sua história, cujo início e evolução testemunharam como uma visão. Então, Ilúvatar deu vida a essa visão e a instalou no meio do vazio, e o fogo secreto foi enviado para que ardesse no coração do mundo. E ele se chamou Ea. Então, aqueles dos Ainur que assim desejaram, levantaram-se e entraram no mundo no início dos tempos. E foi sua missão realizar esse mundo, com seus esforços, concretizar a visão que haviam tido. Foi uma longa labuta nas regiões de Ea, que são vastas para além do alcance de elfos e homens, até que, no momento previsto, foi criada Arda, o reino da terra. Eles, então, vestiram os trajes da terra, desceram até ela e a habitaram. Tudo isso que a gente falou de um jeito mais rápido. Então, sim, né? Mas a pessoa é viciada, né? É um problema. Então eu bebo muita água, entendeu? Faço essa besteira que é fumar, porém, contudo, faço essa coisa boa que é beber muita água. Essa é minha... Eu tava com uma garrafinha menor de 500, eu tomei ela, mais uma garrafa dessa, mais essa aqui. Então, daqui a pouco eu tô nos 2,5 litros de água. Então, beleza. Quem que os elfos achavam que conheciam dos Valar? Eles vão dizer assim. Dos Valar, os grandes. Entre esses espíritos, os elfos denominaram Valar, os poderes de Arda.
e os homens com frequência os chamaram deuses. Os senhores do Valar são 7, e as Valier, rainhas dos Valar, também estão em número 7. Estes eram seus nomes no idioma élfico falado em Valinor, embora eles tenham outros nomes nas falas dos elfos da Terra-média, e entre os homens seus nomes sejam numerosos. Os nomes dos senhores na ordem correta são Manwë, Ulmo, Aule, Orome, Mandus, Lórien e Tulkas. E os das rainhas de Varda são... Varda, Yavanna, Niena, Este, Vaire, Vana e Nessa. Melkor não está mais incluído entre os Valar, e seu nome não é mais pronunciado na Terra. Depois de pisar muito nos negócios, soprar muito a velhinha dos outros, Velcor foi cortado como um Valar. Desculpa, Tatered Wings. É verdade, tudo deixa quente, né? Eu também tomo café no calor e às vezes café quente também. Eu sou uma pessoa esquisita. Manwë e Melkor eram irmãos no pensamento de Ilúvatar. O mais poderoso daqueles Ainur que vieram para o mundo foi inicialmente Melkor. Já Manwë tem a maior estima de Ilúvatar e compreende com mais clareza seus objetivos. Ele foi designado para ser, na plenitude dos tempos, o primeiro de todos os reis, senhor do reino de Arda e governante de todos que o habitam. Em Arda, seu prazer está nos ventos, nas nuvens e em todas as regiões do ar, das alturas às profundezas, dos limites mais remotos do véu de Arda às brisas que sopram nos prados. Súlimo é seu sobrenome, senhor do alento de Arda. Ele ama todas as aves velozes de asas fortes, e elas vão e vêm atendendo às suas ordens. Vocês estão anotando aí? Os deus, então você tem o deus dos ar. E ele é o mais importante porque o ar tá em tudo, né? Faz sentido. E eles são todos casados, tá, gente? Não tem nenhum trisal. É super conservador. Não tem nenhum relacionamento não monogâmico. Não tem nenhum poliamor. E é tudo menino com menina. Não tem LGBTQIAP+, aqui, tá? Mas beleza. Com Manwë mora Varda, Senhora das Estrelas, que conhece todas as regiões de Ea. Sua beleza é por demais majestosa para ser descrita na palavra de homens ou elfos, pois a luz de Ilúvatar ainda vive em seu semblante. Na luz estão seu poder e sua alegria. Das profundezas de Ea veio ela em auxílio a Manwë, pois conhecia Melkor antes do início da música e o rejeitava. E ele a odiava e temia mais do que qualquer outro ser criado por Eru. Manwë e Varda raramente se separam e permanecem em Valinor. Valinor é a terra dos Valar. Suas moradas são acima das neves eternas, em Oilósse, a torre suprema da Tanekitil. Quando eu tô lendo sozinha, gente, eu deixo tudo mais simples. Eu falo Daioioio, a torre suprema da Tanitil. Mas como eu tô lendo pra vocês, é Daioioiolosse, a torre suprema da Tanekitil. A mais alta de todas as montanhas na face da terra. Quando Manwë sobe ao seu trono e olha em volta, se Varda estiver ao seu lado, ele vê mais longe do que todos os outros olhos, através da névoa, através da escuridão e por sobre as léguas dos mares. E se Manwë estiver com ela, Varda ouve com mais clareza do que todos os outros seres o som das vozes que gritam de leste a oeste, dos montes e dos vales, e também dos locais sinistros que Melkor criou na Terra. De todos os grandes seres que habitam o mundo, os elfos sentem maior referência e amor por Varda. O nome que lhe dão é Elbereth, e eles o invocam das sombras da Terra-média, elevando-o em hino quando nascem as estrelas. Olá, Lina, tudo bom? Não tem solteiro também. Os coisas não, eles são sempre meio junto, não é?
são sempre amigos. Não, tem um solteiro, sim, mas você não vai querer ficar com eles, porque eles não permitem a não monogamia. Gosto dessa ideia do pedaço do livro ser baseado, eu também gosto, né? Pra você ver o que os elfos entenderam, né? Boa tarde, capivara de shortinho. Mandos tem esposa, Niena não tem companheiro. Niena é a mulher solteira, seria eu. Porque você só pode escolher um, prefiro não ficar com ninguém. Que bom, Lina, obrigada. Às vezes eu faço interjeições do tipo, falta gente LGBTQP+, coisa assim, mas tudo bem. Então vamos lá, dos senhores tem, dos carinha tem Manwë e das meninas tem Vardo. Até agora conhecemos esses dois, certo? Ó, quem vive só. Ulmo é o senhor das águas. Ele vive só. Não mora em lugar nenhum por muito tempo, mas se movimenta à vontade em todas as águas profundas da terra ou debaixo dela. Seu poder só é inferior ao de Manwë, e antes da criação de Valinor, era seu melhor amigo. A partir dessa época, entretanto, raramente foi às assembleias dos Valar, a menos que questões importantes estivessem em discussão, pois guardava na mente a Arda inteira, e não necessita de um local de repouso. Adoro Ulmo. Além disso, não gosta de caminhar sobre a terra e raramente se dispõe a se apresentar num corpo, como fazem seus pares. Se os filhos de Eru o avistassem, eram dominados por um intenso pavor, pois a chegada do rei dos mares era terrível, como uma onda que se agiganta e avança sobre a terra, com um elmo escuro e crista de espuma, e cota de malha cintilitando do prateado a batizes do verde. Parece lindo. As trombetas de Manwë são estridentes, mas a voz de um é profunda, como as profundezas do oceano que só ele viu. Ulmo é muito legal, cara. Eu também gosto de Ulmo. Me sinto representada também. Não obstante, Ulmo ama elfos e homens e nunca os abandonou, nem mesmo quando foram alvo da ira dos Valar. Sim, isso vai acontecer, gente. Às vezes, ele vem despercebido ao litoral da Terra-média, ou entra terra dentro, subindo por braços de mar para criar música com suas grandes trompas, as Ulumuri, que são feitas de concha branca. E aqueles que a escutam passam a ouvi-la para sempre em seu coração, e o anseio pelo mar nunca mais os abandona. Eu gosto das explicações que Tolkien dá para certas coisas, né, da cultura, tipo isso, assim, acho muito fofo. Na maioria das vezes, porém, Ulmo fala àqueles que moram na Terra-média com vozes que são ouvidas apenas como a música das águas, pois tem sob seu domínio todos os mares, lagos, fontes e nascentes. E os elfos dizem que o espírito de Ulmo corre em todas as veias do mundo. Assim, mesmo nas profundezas do mar, chegam a Ulmo notícias de todas as necessidades e aflições de Arda, de que outra forma permaneceriam ocultas a Manwë. O único Valar possível, gente? Vocês vão ver as explicações bonitas, gente. O único Valar que se importava, é verdade, ele se importa bastante, eu gosto dele. Aule tem poder pouco inferior a Ulmo, governa todas as substâncias da qual a Arda é feita. No início, trabalhou bastante na companhia de Manwë e Ulmo, e a criação de todas as terras foi sua tarefa. Ele é ferreiro e mestre de todos os ofícios. Deleita-se com trabalhos que exigem perícia, por menores que sejam, e também com a poderosa construção do passado. São suas as pedras preciosas que jazem nas profundezas da terra, e o ouro que é belo nas mãos, não menos do que as muralhas das montanhas e as bacias dos oceanos. Os Noldor são uma segunda leva de elfos. Os Noldor foram os que mais aprenderam com ele, e ele sempre foi seu amigo. Melkor sentia inveja de Aule, pois era Aule o que mais se assemelhava a ele em ideias e poderes, e houve um longo conflito entre os dois, no qual Melkor sempre desfigurava ou desfazia as obras de Aule, e Aule se exauria a reparar os tumultos e as desordens de Melkor. Os dois também desejavam criar coisas que fossem novas, suas, e ainda não imaginadas pelos outros, e gostavam de ter sua habilidade elogiada. Aule, porém,
mantinha-se fiel a Eru e submetia tudo o que fazia à sua vontade. E não invejava os feitos dos outros, mas procurava conselhos e os dava. Ao passo que Melkor dissipava em seu espírito inveja e ódio, até que afinal não fazia mais outra coisa a não ser ridicularizar os pensamentos de terceiros, e destruía todas as obras alheias se pudesse. Os anãos estão vindo aí. O Matheus tá super feliz, gosto. Eu sei, essas edições é ruim pra ler, mas é bonita de ter, né? Só, né? Vamos lá, pra esposa dele agora. A esposa de Aule é Yavanna, a protetora de frutos. Ela ama todas as coisas que crescem na terra e guarda na mente todas as suas incontáveis formas, das árvores semelhantes às torres nas florestas primitivas, ao musgo sobre as pedras ou aos seres pequenos e secretos que vivem no solo. Em reverência, Yavanna vem logo após Varda, entre as rainhas dos Valar. Na forma de mulher, ela é alta e se traja de verde, mas às vezes assume outras formas. Há quem a tenha visto em pé como uma árvore sobre o firmamento, coroada pelo sol, e, de todos os seus galhos, derramava-se um orvalho dourado sobre a terra estéril, que se tornava verdejante com o trigo. Mas nas raízes da árvore estavam as águas de Ulmo, e os ventos de Manwë falavam em suas folhas. Kementari, rainha da terra, é seu sobrenome na língua Eldarin. Gosto bastante dela também. Gosto bastante dela. Os Feanturi, senhores do espírito, são irmãos, e são geralmente chamados de Mandos e Lórien. Contudo, esses de fato são os nomes dos locais que moram, sendo os seus verdadeiros nomes Namo e Irmo. Namo, o mais velho, mora em Mandos, que fica a oeste, em Valinor. Ele é o guardião da Casa dos Mortos e o que convoca os espíritos dos que foram assassinados. Nunca se esquece de nada e conhece todas as coisas que estão por vir, à exceção daquelas que ainda não se encontraram no arbítrio de Ilúvatar. Ele é o oráculo dos Valar, mas pronuncia seus presságios e suas sentenças apenas em obediência a Manwë. Vairë, a tecelã, é sua esposa e tece em suas telas, repletas de histórias, todas as coisas que um dia existiram no tempo. E as moradas de Mandos, que sempre se ampliam com o passar das eras, estão revestidas com essas telas. Adoro Vairë, adoro também. Irmo, o mais novo, é o senhor das visões e dos sonhos. Em Lórien estão seus jardins na terra dos Valar, repletos de espíritos. São os mais belos locais do mundo. Esté, a suave, curadora de ferimentos e fadigas, é sua esposa. Cinzentos são seus trajes, e o repouso é o seu dom. Ela não se movimenta de dia, mas dorme numa ilha no lago sombreado de árvores de Lórien. Nas fontes de Irmo e de Este, todos os que moram em Valinor revigoram suas forças, e com frequência os Valar vêm eles próprios a Lórien para ali encontrar repouso e alívio dos encargos de Arda. Até aqui já estamos anotando tudo? Mandalore. Depois do curso de imaginário nunca mais vi uma árvore da mesma forma, não é verdade? É por isso que eu tenho uma queda por árvores, mas é porque eu estudo imaginário. Acho que os meus ex-alunos concordam comigo. Eu também acho, Lina, porque o lance do tempo, na verdade, é uma dádiva, né? Dada pros filhos de Ilúvatar. Especialmente os homens. Ou a humanidade, né? A gente chama de homens porque tá escrito aqui homens, mas nós quer dizer a humanidade. É nome demais, né? Anota aí, Victor. Anota aí. Escreve aí. Ó, vou fazer pra você um negócio pra você poder escrever. Eru é o primeiro. Melkor era legal, mas agora não é mais, então não é mais considerado nem Valar. Daí você tem Manwë, que é o cara do ar, certo? A esposa dele é Varda, que é as estrelas.
Daí você tem Ulmo, que é o senhor das águas. Daí você tem Aule, que é o cara da terra. E Yavanna, que é a protetora de frutos. Daí você tem Mandos, que cuida do submundo. E Lórien, dos descansos e dos sonhos. Certo? Anotou aí? Boa, vou passar pra frente, hein? Já o próximo nome aí pra você anotar. Mais poderosa do que Este é a esposa, né? O cara a mina que é cinzenta, chamada a Suave, ela cura os bagulho. É Niena, irmã dos Feanturi, que vive sozinha. Essa é outra legal, vive sozinha. Ela conhece a dor da perda e pranteia todos os ferimentos que Arda sofreu pelos estragos provocados por Melkor. Tão imensa era sua tristeza, à medida que a música se desenvolvia, que seu canto se transformou em um lamento bem antes do final. E o som do lamento mesclou-se aos temas do mundo antes que ele começasse. Não chora, porém, por si mesmo. E quem escutar o que ela diz, aprende compaixão e a persistência na esperança. Sua morada fica a oeste, nos limites do mundo, e ela raramente vem à cidade de Valimar, onde tudo é alegria. Prefere visitar a morada de Mandos, que fica mais perto da sua. E todos os que esperam em Mandos clamam por ela, pois ela traz força ao espírito e transforma a tristeza em sabedoria. As janelas de sua casa olham para fora das muralhas do mundo. Então você tem aí Niena, que é basicamente a sabedoria. Eu adoro que a sabedoria vem da tristeza, adoro, eu acho muito bonito. Agora vai vir o cara da força, tá? Anota aí. O maior na força e nos atos de bravura é Tulkas, cujo sobrenome é Astaldo, o Valente. Chegou a Arda por último, para auxiliar os Valar nas primeiras batalhas contra Melkor. Aprecia a luta corpo a corpo e as competições de força. Não cavalga nenhum corcel, pois supera em velocidade todas as criaturas providas de pata, além de ser incansável. Seu cabelo e sua barba são dourados, e sua pele corada. Suas armas não são suas mãos. Não, suas armas são suas mãos. Afinal, ele gosta de brigar copa a copa. Presta pouca atenção ao passado ou ao futuro, e não tem serventia como conselheiro, mas é um amigo destemido. Sua esposa aí, então o cara das brigas, e a esposa dele. Sua esposa é Nessa, irmã de Orome, e ela também é ágil e veloz. Ama os cerdos, e eles acompanham seus passos onde quer que ela vá aos bosques. Mas ela corre mais do que eles, célere como uma flecha e com o vento nos cabelos. Adora dançar e dança em Valimar em gramados eternamente verdes. Então você tem um que é a força e Nessa que é a rapidez louca. Tá anotando aí, Victor? As casas dela olham pra fora do mundo. Lindo, porque a sabedoria é isso, né? Tá todo mundo fazendo organograma, gente? Eu vou pedir no final da aula, tá? E se fizer, pode mandar no meu Twitter, @FlaviaGas, que eu quero ver. Boa, obrigada, Victor. Tô esperando, tá? Depois seu organograma. Oromé é um senhor poderoso. Embora seja menos forte do que Tulkas, é mais temível em sua ira, ao passo que Tulkas sempre ri, tanto na luta por esporte quanto na guerra. E mesmo diante de Melkor, ele riu em batalhas ocorridas antes do nascimento dos elfos. Orome amava as terras da Terra-média e as deixou a contragosto, sendo o último a chegar a Valinor, porque antes eles moravam no meio da galera, depois eles criaram um lugar só para os deuses, que é Valinor. Muitas vezes no passado, atravessava as montanhas de volta para o leste e retornava com suas hostes para os montes e as planícies. É caçador de monstros e feras cruéis, e adora cavalos e cães de caça. Ama todas as árvores, motivo pelo qual é chamado de Aldaron, e pelo Sindar, Tauron, o senhor das florestas. Então tem o cara da terra, tem a mina das árvores, tem esse cara que é o senhor das florestas, mas na verdade ele é o caçador. Ele é tipo um Oxóssi, assim, saca? Nahar é o nome de seu cavalo, branco como a luz do sol e prateado à noite.
Valaroma é o nome de sua enorme trompa, cujo som se assemelha ao nascer do sol escarlate ou ao puro relâmpago que divide as nuvens. Mais alto que todas as trompas de suas hostes, ela era ouvida nos bosques que Yavanna fez surgir em Valinor, pois ali Orome treinava sua gente e seus animais para perseguirem as criaturas perversas de Melkor. A esposa de Orome é Vanna. Então, já anotou Orome, Victor? Agora é Vanna, tá? Vanna, a sempre jovem, irmã mais nova de Yavanna. Todas as flores brotam à sua passagem e se abrem se ela as contemplar de relance. E todos os pássaros cantam à sua chegada. Ou seja, Vanna é tipo a princesa Disney que canta, as flores desabrocham, os coisinhos vêm, né? Os passarinhos vêm. Isso, Tucas é o porradeiro, exatamente, Victor. Pode ser Curupira, assim, acho que até Curupira é melhor do que Oxóssi, né? Porque Oxóssi, ele é muito mais senhor da fartura, ele também não sai brigando, né? Ele tem uma flecha só. Acho que Curupira faz mais sentido. Me perdi no Melkor apagando a velhinha dos amiguinhos. Meu organograma vai ficar estranho. Tudo bem, mas mandem mesmo assim, vai ser engraçado. Falta só o último parágrafo desse dos Valar. Eu acho que eu vou encerrar, porque eu, depois dou aula à noite, tenho um grupo de estudo, mas eu volto para falar dos Maiar, tá? Na semana que vem, a saber. Então vamos lá, chegamos ao final. São esses os nomes dos Valar e das Valier, e aqui se descreve por alto sua aparência, como os Eldar os viram em Aman. Mas, por mais belas e nobres que fossem as formas dos filhos de Ilúvatar, elas não passavam de um véu a encobrir sua beleza e poder. E, se pouco se diz de tudo aquilo que os Eldar souberam outrora, isso não é nada em comparação com seu verdadeiro ser, que remonta a regiões e eras muito além do alcance da nossa mente. Entre eles, 9 gozavam de maior poder e reverência, mas um foi excluído do grupo e 8 permaneceram. Os Aratar, os seres superiores de Arda. Manwë, lembra? Ivarda, Ulmo, Yavanna e Aule permanecem. Yavanna e Aule. Manos, Niena e Oromé, embora Manwë seja seu rei e tenha lealdade sobre todos os outros ordens de Orun. Em majestade eles são semelhantes, ultrapassando de longe todos os outros, sejam Valar, sejam Maiar, sejam de qualquer outra ordem que Ilúvatar tenha enviado para Ea. Obrigada, Taterudwing. Isso, por favor, façam um organograma. A gente então fez. E é legal que quando a gente for fazer a próxima vez, eu relembro os organogramas de vocês, entendeu? Pra galera que tá chegando. A gente fez então como que nasceu o mundo e a visão que os elfos têm desses Valares, certo? E daí depois, na aulinha da semana que vem, a gente vai falar dos Maiar, que são esses outros espíritos que vieram, e dos inimigos. E ainda vai ter aí as partezinhas deles. Daí a gente vai começar a história dos Silmarils, das gemas, começando com o início dos tempos, e com a chegada dos primeiros elfos. É isso que a gente vai ter na aula da semana que vem, tá, gente? Espero que vocês tenham se divertido e que vocês tenham curtido. Eu adoro fazer live aqui. Eu tô realmente considerando voltar na minha agenda da semana que vem. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir, porque eu tô voltando, né? Itamazona. Mas eu coloquei live na segunda ou terça, na quarta e na sexta. Daí na sexta com certeza é leitura, e é leitura de Silmarillion. E daí nos outros dias eu não sei se eu jogo um pouco, se eu converso, tem uns reviews que eu quero fazer, posso ler outras coisas também. Entendi, olha, você é vacinador aqui demais. Victor, é assim, primeiro que fica gravado, tá? Então qualquer coisa você pode voltar no canal e vai ter o vídeo pra você assistir. Eu tô pensando em subir no meu YouTube também, só pra ter, gente, essas leituras.
dois que sim. De sexta-feira é sempre mais ou menos esse horário, 5 da tarde. Nos outros dias eu ainda não confirmei o horário. Então, sexta-feira, 5 da tarde. Os outros dias, a ver ainda, dependendo ainda de como que vai ser esse ano, né? Não tenho certeza ainda sobre como será esse ano. Mas eu adorei que você é vacinador. Então, gente, qualquer coisa me sigam lá nas redes sociais. É tudo @FlaviaGazi. Vou escrever aqui pra vocês. Que é meu nomezinho mesmo, tá? Eu vou continuar fazendo o conteúdo de Senhor dos Anéis. E daí, se vocês acharem legal que eu poste isso no YouTube, vocês me dão um toque lá no Twitter ou no Instagram. Porque daí eu subo mesmo, assim. Eu tô muito em dúvida se eu deveria subir esse conteúdo ou não. Se eu posso, né? Se alguém não vai ficar puto que eu tô lendo os livros aí, que, sei lá, talvez não possa. Mas então fica no canal por pelo menos um tempo aí. Eu amo o Tom Bombadil, Matheus. Eu amo o Tom Bombadil. Eu queria ser o Tom Bombadil. Eu não entendo o ódio também. Não entendo porque que Tom Bombadil tá cancelado. Tom Bombadil é ótimo. Tom Bombadil é incrível. Muito provavelmente no começo da semana. Né? Depois de. Tem que ver se pode, né? Eu posso colocar também pra ser gratuito, né? Tipo, não ganhar dinheiro, né? Por esses vídeos. Vamos ver. Mas, a saber, gente, tem algumas lives que eu quero fazer esse ano com certeza, assim. E muito provavelmente quando estrear Sandman, eu quero fazer live, capítulo a capítulo, porque eu amo Sandman. Se vocês não conhecem meus podcasts, me segue lá no Twitter e no Instagram, porque eu faço podcast de quadrinho, eu faço podcast de Lost e lanço conteúdo aí de videozinhos no Instagram e no TikTok, tá bom? Então, eu deixo vocês por hoje. Muito obrigada por estarem aqui. Vamos fazer uma raid? Uma raid. Vamos mandar pro... Vocês gostam de Yu-Gi-Oh, gente? Hearthstone? Vocês preferem ir pra um canal só de conversa? Ah, obrigada, Jogos e Quilombagens. Que amor. Que amor. Vocês preferem ir pra um canal de conversa? Vocês preferem ver alguém jogando Yu-Gi-Oh? Alguém jogando God of War? God of War faz mais sentido, assim, né? Pelo momento, né? Acho que eu vou mandar vocês pra ver God of War, tá? Acho que faz sentido com as mitologias. Vamos fazer uma rede lá pro Tesla, então, que é um fofo, tá, gente? Mandem beijo pra ele de meus, tá bom? Muito bom ver vocês. Não se esqueçam de se inscrever ali na rede. E um beijo, gente. Obrigado pela raidzinha, Flávia. Quem não segue a Flávia lá no Instagram.